Tem alguém que você procuraria, Bane, para ter uma última conversa antes de regressar à Terra dos Vivos? Não precisa ter medo de me magoar, Lordemar. Você quer saber se desejo encontrar meu pai? Por que não vimos Varian Vryn, Varrock Fang e Cairn Carrasco Sangrento em Shadowlands? Afinal, onde foi parar as almas deles e de outros? Shadowlands é mesmo o único pós-vida? Responderemos essa e outras perguntas nesse vídeo, mas antes, que tal você ganhar a edição épica da expansão Midnight de World of Warcraft e receber montarias, mascotes, transmogs, decorações e acessos antecipados? E ainda, no dia 11 de novembro, você poderá acessar também o beta de Midnight garantido. Sim, André, é exatamente isso que eu preciso. Pois então, você está com sorte. A Blizzard, representada pela DAI, além de ter concedido um código para o nosso canal, também deu um outro código da edição épica da expansão Midnight para sortearmos para vocês, lendários. Para concorrer é muito simples. Basta você escrever nos comentários a hashtag WoWMidnight, tudo junto, aqui embaixo. E claro, deixar o like e o hype no vídeo para garantir os próximos. E pronto, você já estará listado para o sorteio que vai acontecer no dia 9 de novembro, domingo, ao meio-dia. No mesmo dia, entregaremos a key/código para o vencedor ou vencedora e publicaremos nas nossas redes sociais. Então, já segue a gente e boa sorte! Ah, e eu não poderia esquecer de avisar que no beta a gente também vai criar um bairro de guilda ou uma vizinhança de guilda. E lá a gente vai estar convidando todos vocês que tiverem o beta para participar. Se você já comprou ou será o ganhador desse sorteio, já está convidado. Qualquer outra informação deixaremos, como sempre, aqui embaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado. Agora chega de papo e simbora pro vídeo, logo após a vinheta. Já pensou se Azeroth concede livre-arbítrio para os servos do Void? Ou para a Legião de Sargeras? Ou ainda para os exércitos da luz? Sim, as forças perderiam poder sobre aqueles que fazem parte de suas fileiras. O panteão Titã de Amantur seria fragmentado e já não teria o poder que tem hoje. O sistema delicado construído pelos primeiros seria destruído, pouco a pouco. E é exatamente isso que as 6 forças buscam manter, esse sistema que apresentamos para vocês desde o capítulo 1 deste Mega Teorizando. Um sistema onde cada força tem o seu reino, mas especialmente que domina seus servos. Hoje, as 6 forças lutam contra as outras, mas especialmente por nós e por Azeroth, não para nos ajudar, mas para nos dominar, para nos controlar, para assumir o poder. Pois somos os únicos em todo esse sistema que ainda não somos completamente dessa ou daquela força. E por isso, muitas dessas forças nos veem dessa forma. Seus feitos perturbaram a harmonia do cosmos. Assim como os terranos, nós também fomos tocados, moldados, libertos por Azeroth. Por isso também somos hoje chamados por Amantur Filhos de Azeroth. Temos a capacidade, a liberdade de escolher e de seguir caminhos diferentes. Por isso, em Shadowlands, fomos identificados como tendo... Você carrega a marca do destino. Nós podemos mudar o caminho e o futuro. Nós temos esse poder. Até o servo de que o Jaden reconheceu isso no Conto das Luzes. O destino gira à sua volta. Eu consigo sentir. Eu vi isso por todo esse mundo. E depois tudo explodiu. Tantas luzinhas se apagando. Mas não as de vocês dois. Vocês sobreviveram. E isso significa que o destino tem planos. As luzinhas é o fato de sermos energia. E o fato de o destino girar ao nosso redor é porque somos livres e podemos moldar e mudar o destino. Essa é uma habilidade da própria Azeroth, que mesmo prisioneira neste mundo, ela fez muitas coisas. E uma delas é um reino próprio
para almas de seus habitantes. Sim, lendários. Enquanto em Shadowlands, os servos da luz iriam para Bastion, os servos da vida iriam para Ardenweald e os servos da desordem vão para a espiral etérea, as almas realmente livres das amarras das 6 forças podem escolher ficar em Azeroth? Peraí, Andrew, mas você tá dizendo que tem um reino para almas aqui, em Azeroth? Exatamente. Quando o nosso personagem morre, é essa a visão que você tem? Isso não é por acaso. Esse é o reino das almas na própria Azeroth. Muitos de nós não conhecemos porque os crianos nos levam para Shadowlands, mas ficando aqui, temos a verdadeira liberdade, que poucos tiveram, mas sim, eles existem. Por que você acha que não vimos Varian Vryn, Saurfang ou pai de Caern em Shadowlands? Sim, eu sei, eles nos disseram que existem incontáveis reinos em Shadowlands. Eles nos disseram que Shadowlands é muito grande e poderíamos também dizer que Varian e Saurfang foram vistos sim naquela cinemática com Anduin e a espada com a alma de Arthas Menethil. Meu filho, esta espada não pertence à escuridão. Ela foi forjada pela bravura. E também pela honra. Mas ali foi mais uma visão, um vislumbre, e se você observar, as almas deles estão bem diferentes das outras que vimos em Shadowlands. Está claro que não. Eles não estavam em Shadowlands e não estão, mas sim em Azeroth. Então você pode me perguntar, mas por que eles iriam ficar em Azeroth, Andrew? E a resposta está bem aqui. Por Azeroth! Os dois lutaram até seus últimos instantes por Azeroth, para salvar Azeroth. Tá, Andrew, mas e Caern? Pessoal, Caern sempre adorou a Mãe Terra, assim como os Taurens. E quem vocês acham que é essa Mãe Terra? Azeroth, né, lendários? Então estamos falando de mortais que em vida serviram, adoraram e lutaram por Azeroth, e que ela pode, assim como Eluna, manter as almas desses leais mortais aqui, em seu reino. E aqui eu preciso lembrar vocês de uma conversa que Bane teve com Lortemar em Shadowlands, onde Lortemar, sem jeito, pergunta se Bane gostaria de ver Caern em Shadowlands, o seu pai. E pensar que estamos do outro lado do véu, que aqueles que perdemos estão à nossa espera aqui, em incontáveis pós-vidas. Tem alguém que você procuraria, Bane? Para ter uma última conversa antes de regressar à Terra dos Vivos? Assim como Lortemar, nós ficamos em choque com a resposta que Bane dá. Bem aqui. Não precisa ter medo de me magoar, Lordemar. Você quer saber se desejo encontrar meu pai. A verdade é que não há porquê. O espírito dele me acompanha onde quer que eu vá, em tudo que eu faço, guiando-me como meus ancestrais o guiaram. Deixando claro que não só Caern, mas todos os Taurens não vão para Shadowlands, mas ficam aqui, em Azeroth, pela ligação forte que sempre tiveram com a Mãe Terra, que é Azeroth. Não é muito diferente dos Haranir, que... Atenção para o spoiler extreme. Sim, os Haranir acreditam que quando morrem, suas almas ficam em Azeroth. Precisamente em Harandar, Azeroth de alguma forma não permite que as suas almas vão para Shadowlands, talvez guardando os segredos dos Haranir, que inclusive por muitas eras sequer foram vistos pelas outras raças. Até aqui a gente nem sabia que eles existiam. Isso explica porque até aqui nunca vimos um Haranir em Shadowlands, ou em outros pós-vidas,
eles nunca saíram de Azeroth, mesmo depois de irem para o pós-vida, algo também não muito diferente dos Elfos Noturnos, que alguns, depois de morrerem, se tornam Whispers, e como é dito no livro Grimório das Terras Sombrias e Além, acredita-se que quem faz isso é Luna. Então sim, é possível que os Haranir continuem em Azeroth, assim como os Elfos Noturnos, mas, no caso dos Haranir, seria Azeroth que faz isso, e não Eluna? Mas será que os Haranir se tornam Whispers também como os Elfos Noturnos? Fica a pergunta. Continuando. Por isso, eles não precisam escolher a luz ou atacar o Void, mas coexistir em equilíbrio, como Caerne falou para Benny, quando ele atacava as forças do Void no penhasco do trovão. O nosso caminho não é a destruição, mas a harmonia. Nós precisamos da luz e da sombra para enxergar adiante. E isso faz muito sentido. Afinal, foi quando a luz e as sombras se chocaram que Aléria viu o futuro. Buscou respostas em meio ao conhecimento do caos. Não encontrando nada, recorreu à luz como que por instinto. As duas forças colidiram num jorro de dor. Mas ela vislumbrou uma verdade. Aquilo não estava no passado nem no futuro. Acontecia naquele exato instante. Ela tinha certeza. Foi-se quase completamente, como se nunca tivesse existido. Mas a fissura é profunda e vasta. E em algum lugar lá no fundo ela está desperta. Algo mudou. A última prisão está enfraquecendo. Devemos nos preparar.